Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Então, a gente tem uma tabela periódica conhecida de vocês, que é o modelo mais atual, e a gente vai entender de onde essa tabela surgiu e como ela está organizada. Mas antes dessa tabela ser como ela é hoje, muitas outras tabelas já foram criadas, como a tabela das tríades, a do parafuso telúrico e a lei das oitavas. Em 2019, a tabela periódica completou 150 anos. Ao longo desses 150 anos, fica claro que essa tabela sofreu muitas alterações e com certeza nos próximos anos ainda sofrerá mais alterações, já que novos elementos podem ser encontrados, assim como elementos que existem podem deixar de existir. A tabela periódica é extremamente importante para a ciência e para vocês como estudantes também, já que nela estão todas as informações necessárias sobre os elementos químicos que nós conhecemos. A primeira proposta de tabela periódica parecida com a que nós temos hoje foi feita por Dmitri Mendeleev, um russo químico e físico. Nela, ele conseguiu prever algumas das propriedades dos elementos que são ainda hoje utilizadas como principais pontos para a organização da tabela periódica. Foi em 1869 que Mendeleev organizou, a partir de algumas informações, os 63 elementos químicos conhecidos na época. Para ele, o principal fator de organização foi o número de massa. Então, Mendeleev organizou os elementos conhecidos em ordem crescente de massa atômica. Inspirado por Mendeleev, em 1913, Moseley, a partir da tabela já conhecida, reorganizou os elementos a partir de uma informação muito importante, que é a informação que até hoje nós utilizamos para organizar as tabelas, o número atômico. Então, ele conseguiu definir que os átomos são representados por seus números atômicos e que essa informação não se repete de elemento para elemento. Portanto, a tabela periódica hoje é organizada em ordem crescente de número atômico. E o número atômico fica conhecido, então, como sendo a identidade dos átomos. Como eu já falei para vocês, a tabela periódica ela não é algo fixo. Ela está em constante mudança de acordo com as descobertas científicas. Em 2016, nós tivemos a última atualização, a mais recente, onde os elementos 113, 115, 117 e 118 passaram a fazer parte oficialmente da tabela periódica. O órgão responsável por determinar se os elementos químicos vão ou não fazer parte da tabela periódica é chamado IUPAC. É a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Vocês podem acessar esse site e verificar as informações contidas nele. A IUPAC dita todas as regras da química, por isso ela é tão importante. Aqui nós temos a tabela oficial da IUPAC. São poucas as informações contidas nela, diferentemente da tabela que vocês têm em casa, que possui um número muito maior de informações para fins didáticos. Toda vez que a gente pega uma tabela periódica, a primeira coisa que devemos observar é a legenda. Então, na tabela oficial da IUPAC, a gente tem uma legenda simples, onde o primeiro número que aparece é o número atômico, seguido do símbolo do elemento, o nome do elemento químico e a massa atômica desse elemento. Vocês podem encontrar em diferentes tabelas diferentes informações, por isso é importante sempre verificar a legenda da tabela antes de usar. Outras informações importantes, então, toda vez que a gente se referir a colunas na tabela periódica, nós chamamos cada coluna de família ou grupo, certo? Depois a gente vai ver que cada uma dessas famílias pode receber um nome especial. E quando a gente se referir às linhas horizontais da tabela periódica, a gente vai chamar então de períodos. Os períodos da tabela periódica variam de 1 a 7. Lembrando que como ela está em constante mudança, podem, em algum momento, ser adicionados mais períodos. Isso só depende da descoberta de novos elementos químicos com um maior número de camadas nas suas eletrosferas. Essa tabela mostra para vocês alguns nomes
dos grupos ou das famílias da tabela periódica, como por exemplo, o grupo 1 são os metais alcalinos, o grupo 2, metais alcalino-terrosos. O grupo ou família 16 são chamados calcogênios. O grupo 17 ou família 17 são os halogênios. O grupo 18 ou família 18 são os gases nobres. Aqui a gente tem uma divisão mais ampla da tabela, mostrando que todos esses elementos na cor verde são considerados metais. Os elementos presentes aqui, ó, nesse cantinho, destacados em amarelo, são os ametais, e a coluna vermelha, o grupo vermelho aqui, são os gases nobres. Vocês podem encontrar diferentes tabelas periódicas. O importante é que essa tabela esteja atualizada e que ela tenha as informações necessárias, principalmente que ela tenha a legenda, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai aprender como usar essa tabela periódica. Um beijo e até a próxima aula!